Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui, iluminando o nosso encontro de hoje. E Emmanuel escolhe como tema deste capítulo de número 118 o paralítico. André, qual que versículo vai embasar a nossa reflexão aqui de hoje? Um versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus estava em uma casa e tinha muita gente em volta dele. E um homem paralítico que queria a cura, que ficou sabendo que Jesus estava ali, ele queria se aproximar de Jesus para ser curado. Só que não foi possível, porque tinha muita gente. Então, ele e 4 homens que estavam ali carregando a sua maca, digamos assim, aonde ele estava deitado, eles pensaram assim: então vamos subir no telhado, vamos tirar umas telhas e vamos abaixar essa maca ali na frente de Jesus, que aí Jesus vai curar ele. E assim eles fizeram e o paralítico foi curado por Jesus. Jesus disse assim: a sua fé é grande, levanta, anda, caminha, você está curado. E assim foi feito. Duda, o que Emmanuel traz para nós a respeito dessa reflexão de hoje? Bom, André, Emmanuel traz uma reflexão muito bonita a respeito desse versículo, né? Que é tão rico em detalhes, né? Tão valioso e um grande exemplo para nós. E Emmanuel vai discutir isso aqui conosco hoje. Se nós lançarmos a pergunta, né? Emmanuel fala assim: a todos nós cristãos e a todos os cristãos, a gente perguntar assim, se a gente necessita de Jesus na sua vida, você necessita de Jesus na sua vida? Se nos perguntarmos isso, certamente todos responderão que sim. Acredito que essa resposta ela é unânime entre os cristãos. Porém, embora a gente assuma o quanto nós necessitamos de Jesus em nossa vida, nós frequentemente encontramos obstáculos para estar perto dele. Obstáculos esse que nos impede essa aproximação mais íntima. Essa dificuldade, por exemplo, de ir ao centro, porque a gente está com uma vida corrida, porque estamos com falta de tempo para pegar um livro para ler, uma falta de tempo até mesmo para pegar a Bíblia e ler um único versículo, que é muito pequenininho. Então, frequentemente, nos vemos envolvidos em situações que nos roubam o tempo e a gente logo usa ela como uma explicação do motivo pelo qual nós não estamos fazendo afazeres que nos aproximam de Jesus. Emmanuel fala que outros não conseguem tempo nem mesmo para uma oração, para uma meditação mais profunda, para um momento de maior conexão com Deus, nem para oração. E às vezes nem para uma oração simples e rapidinha, né? Fazer uma pequena prece durante o dia. E essas tarefas e essas dificuldades, como Emmanuel traz, elas parecem intermináveis, porque constantemente estamos com a vida corrida. E a vida corrida, ela não é coisa só nossa, não é só da nossa vida. Ela é unânime. Acredito que todos possam comentar aqui o quanto é cheio de tarefas. Ninguém tem uma vida, às vezes, com tempo sobrando, não é mesmo? E o benfeitor hoje nos fala o seguinte, e senti aqui que hoje Emmanuel está puxando a nossa orelha para a gente pôr aqui realmente a mão da nossa consciência. Diz o seguinte: para que nós possamos sentir Jesus em nossa vizinhança,
Ele usa esse termo, ou seja, próximo a nós. Nós, que somos os verdadeiros interessados, afinal, né? Somos nós quem precisamos de Jesus. Nós que precisamos, então, ser beneficiários das boas aventuranças que Jesus nos dá. Essas bem-aventuranças e essas bênçãos que são imortais e são imprescindíveis para nós. Nós precisamos, então, Emmanuel traz aqui, estender a nossa capacidade. Ou seja, aumentar os nossos esforços. Porque se nós queremos Jesus perto, a vida exige de nós muitas tarefas materiais, nós precisamos estender a nossa capacidade. É isso que Emmanuel está falando. Se desejamos ter Jesus em nossa vizinhança. E acredito que esse é um desejo de todos também. E aí ele diz isso, aumentar os esforços para que a gente possa marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. É uma frase que ele traz aqui nessa reflexão de hoje. Por exemplo, se pensarmos assim, se alguém, um ente muito querido, seu pai, sua mãe, seu filho, um amigo muito de coração, diz que está precisando muito de você, que está precisando muito da sua ajuda. Nós não vamos até ele, não estendemos a mão e tiramos tempo, sabe de lá de onde, mas a gente vai lá, a gente cumpre aquele pedido, a gente ajuda, não é mesmo? Faz ali, nosso filho está precisando de alguma coisa e a gente não sabe nem como. Apareceu a força, apareceu as condições, mas a gente resolveu aquilo. Pois bem, só que hoje, Emmanuel traz que nós também precisamos muito. Nós precisamos muito mesmo de Jesus. E ele tem que estar pertinho da nossa vida. Então, Emmanuel hoje fala, vamos ajeitar esse tempinho na nossa vida, dar um jeitinho ali de encaixar, porque ele fala, nós somos o próprio beneficiário. E é verdade, Jesus não precisa, né, das nossas bênçãos, é nós que precisamos das bênçãos dele. Então, para que a gente possa, então, gozar desses benefícios que Jesus oferece para todos nós. Tenhamos hoje como uma inspiração o exemplo do paralítico. Eu tenho certeza que o nosso esforço não será nada parecido com o que ele teve. André nos contou aqui, né? Ele precisou de amigos que o levassem até lá. Precisou que um subisse no telhado e tirasse as telhas para que abrisse uma luz ali e fosse enxergado no meio daquela multidão. Acredito que a gente não precisa subir em telhado, não precisa tirar as telhas. Nosso esforço é menor. Graças a Deus que é menor. Mas a gente precisa, ainda assim, ter esse grande esforço. André, você tem uma história que possa complementar ainda mais essa reflexão aqui de hoje para nós? Essa reflexão de hoje me chamou a atenção porque Emmanuel aqui, ele quer nos mostrar a importância da perseverança que a gente tem que ter para poder conseguir as coisas, porque o paralítico, sabendo que Jesus estava ali, ele teve perseverança. Não, vamos lá. Chegou lá, não estava conseguindo chegar. Não, vamos dar um jeito. Vamos então subir no telhado, vamos abrir esse telhado, vamos chegar. Então, assim, tem todo um esforço, tem que ter uma vontade da nossa parte para poder nos aproximar de Jesus. E aí, lembrando disso, eu lembrei também que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, tem o caso da mulher hemorroíça, né? Que era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia que já durava 12 anos. Então, essa mulher, durante 12 anos, com uma hemorragia que não cessava. E aí, ela gastou seu dinheiro com os médicos para poder se tratar e não conseguia. E ela ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. Ela então foi até Jesus e ela pensou assim: eu acredito que se eu encostar na borda da veste dele, eu vou ser curada. E aí ela foi, a mesma ocasião, tinha uma multidão em volta de Jesus
ela conseguiu, no meio das pessoas, tocar um pedacinho da veste de Jesus, a bordinha ali. Quando ela tocou, Jesus disse assim: quem me tocou? Aí Pedro disse assim: Senhor, você está no meio desse monte de gente, nessa multidão. Você quer saber quem te tocou? Todo mundo está te tocando, Jesus. Como é que você quer? Aí ele disse assim: não, alguém me tocou. Eu senti que saiu algo de mim. Ou seja, a fé dela foi tão forte que quando ela tocou em Jesus, Jesus sentiu, no meio daquele monte de mãos, braços, pessoas, ele sentiu ser tocado por ela. E aí ela percebendo, ela revelou e contou a sua história e disse que ela tinha sido curada ali naquele momento. E Jesus disse para ela: sua fé te curou. Então, olha a perseverança que essa mulher teve. Uma outra ocasião também, e aí de um outro paralítico, que é o paralítico da piscina de Betesda. Essa piscina, ela era conhecida por curar. Só que como que acontecia a cura nela? Em determinado momento, a água borbulhava e o primeiro que conseguisse entrar nessa piscina era curado. E aí Jesus, passando por aquela cidade, foi até essa piscina. E Jesus chega perto de um paralítico que estava ali. Jesus já sabia que ele estava ali há 38 anos que ele sofria de paralisia. Então Jesus chega perto dele e diz assim: você não quer ser curado? Aí ele responde: mas como? Não tem quem me jogue na água. Porque quando a água borbulha e eu tento chegar até lá, sempre alguém chega antes de mim. E aí Jesus vira para ele e fala: pega teu leito, o teu catre, levanta e anda. E Jesus cura ele. Então pensa bem, esse homem, esse paralítico, quanto tempo ele estava ali, perseverando, acreditando que ele ia conseguir ser o primeiro a entrar naquela piscina para ser curado. Só que Jesus chegou antes, né? Digamos assim. Aliás, Jesus chegou no tempo certo que ele precisava ser curado. E aí aconteceu essa cura. Então, são exemplos para nós de que a gente precisa perseverar com a nossa fé. Porque o capítulo de hoje se chama O Paralítico. E aí eu fiquei pensando numa reflexão que é o seguinte: nós mencionamos aqui pessoas com problemas físicos, deformidades físicas, paralíticos da carne, do físico. E aí eu fiquei pensando, quantos de nós temos o corpo são, mas somos paralíticos da nossa fé? A nossa fé não anda, a nossa fé não caminha, a nossa fé não vai de encontro a Jesus, não vai de encontro a Deus. Então é isso que a gente tem que se atentar nesse momento, para essa nossa paralisia da espiritualidade, de querer buscar nos tornarmos melhores, a evoluirmos, a chegarmos até um certo ponto de percebermos: eu fui tocado, a espiritualidade me tocou, eu consigo ver a vida de maneira diferente, consigo tratar as pessoas agora de uma maneira diferente. Eu não sou mais esse paralítico da fé. A minha fé agora caminha, a minha fé agora me conduz a coisas melhores. E eu também consigo conduzir outras pessoas com o exemplo da minha fé, né? Porque a palavra ela pode tocar, mas o exemplo ela arrasta a pessoa. O exemplo é que faz com que as pessoas te acompanhem naquela sua caminhada. Então, eu fiquei pensando muito nisso, nessa nossa paralisia da fé. Mas em algum momento vai chegar até nós, assim como Jesus chegou naquela piscina ali perto daquele paralítico, e vai despertar.
vai nos tirar essa paralisia da fé. Em algum momento isso vai acontecer, nós temos certeza disso, porque comigo já aconteceu. E eu acredito que com a Duda também, com várias pessoas, porque Jesus tem esse poder de nos tirar dessa paralisia para que caminhamos junto com ele. Duda, qual que é o trecho que você selecionou hoje? Bom, André, antes de ler o trecho, nossa, eu gostaria de pontuar uma bela analogia que você fez a respeito desse tema de hoje. Realmente, nós estamos paralíticos da nossa fé, se nós não tivermos essa fé ativa, essa fé que nos mantém próximo de Jesus. Sei muito dessa analogia para a gente pensar. Não somos paralíticos do corpo, mas a pior paralisia é a da alma, a paralisia da nossa fé. Mas, bom, Emmanuel vai continuar aqui alimentando as nossas esperanças e trazer aqui para nós algumas soluções que podemos ter quando a nossa fé se abalar. Emmanuel traz assim, na hipótese de encontrar grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair os seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Né? Assim como o paralítico precisou dos amigos carregando ele, Emmanuel também traz essa reflexão aqui para nós. Então, essa história do paralítico de Carfanaum vem nos relembrar realmente como que é o ato de esforço dele, a dedicação, como o André trouxe, né, a perseverança. Realmente é um sentimento aqui muito central da nossa reflexão, pensar sobre a perseverança que todos esses tiveram e ele, né, um exemplo de perseverança e de esforço. É uma verdadeira inspiração para todos nós, né? Sabemos que para ele a dificuldade era maior, como falamos, né? A limitação física da locomoção, ela realmente restringe um pouco. Exigiu dele uma perseverança muito maior, um esforço muito maior. Mas ele pedindo auxílio para os amigos, ele conseguiu o encontro tão esperado, que era o encontro com Jesus. E esse encerramento que Emmanuel traz, como um querido mentor da nossa casa fala, não é nem a carapuça servil, é um macacão surfista, porque veste a gente inteiro essa reflexão aqui de hoje. Porque realmente serve para todos nós. A gente sempre precisa expandir a nossa capacidade, como Emmanuel trouxe lá no início da reflexão. Porque muitos são os momentos que a nossa vida vai ficar mais corrida, vamos ficar mais envolvida de afazeres materiais, o tempo vai parecer mais rápido, os dias vão ser muito corridos, as horas vão voar na nossa frente. Mas essa reflexão nos mostra o caminho, ela também nos dá o caminho de como aproximar, ser uma aproximação, como o Emmanuel falou, olha as formas que a gente tem de nos aproximar de Jesus, muitos são o caminho. Não é fazer todas aquela que ele falou que às vezes a gente está em falta, mas às vezes alguma que nos aproxima mais. Essa que ele trouxe aqui no final. Peça ajuda aos amigos, aos guias espirituais, se entregue verdadeiramente, fale da sua dificuldade, seja verdadeiro com os seus sentimentos e peça a força necessária, a força para renovar a nossa paz, o nosso bom ânimo, para que a gente consiga cumprir a nossa função de cristão, que é ter uma vida com Jesus próximo a nós, como Emmanuel trouxe ali, né, no começo, Jesus sendo o nosso vizinho. Então, pedir esse bom ânimo, pedir essa força, para que a gente possa nutrir realmente Jesus bem pertinho de nós. André, gostaria de trazer mais algumas palavras para o encerramento? Eu queria fazer uma última ponderação aqui, que é o seguinte: um professor que seja PhD em qualquer assunto, ele primeiro precisou ser aluno. E ele perseverou como aluno
estudou, percorreu, e aí ele conseguiu chegar lá na frente e ser um professor renomado. Então, é esse caminho que a gente precisa fazer aqui com a nossa fé. A gente precisa perseverar para que ela se fortaleça, para que ela se solidifique, para que quando chegar as adversidades mais dolorosas, a gente saiba passar por elas sem revolta e sem sofrimento, porque é óbvio que essas adversidades dolorosas, a dor, todos nós vamos sentir. A dor é uma coisa que sempre vai nos afetar. Agora, a maneira como nós vamos lidar com essa dor, aí é que está a questão. A gente pode se apegar a esse sofrimento e ficar ali em círculos, estacionado, se lamentando, ou a gente pode sublimar, a gente pode passar por isso de maneira proveitosa, lembrando da nossa reflexão da semana passada, não como uma coisa dolorosa, uma coisa daninha, né? Uma coisa prejudicial, mas uma coisa proveitosa, que vai nos guiar, que vai nos levar até algo que nós vamos entender como foi necessário para mim, eu precisava disso para me tornar quem eu sou hoje. Exatamente, André, belas palavras, né? E que Cristo esteja tão pertinho de nós, que é o que eu quero para mim, desejo para todos vocês, a ponto que quando a gente esticar o nosso braço, tão pertinho que esteja ao alcance do nosso braço, para que a gente possa, então, tocar as vestes dele, assim como a história que o André contou aqui para nós, que na dificuldade a gente só segura, estica o nosso braço e segura, para que a gente evite aí uma queda, para que a queda não seja tão alta, que não seja para um buraco tão profundo, porque a vida é assim, nós vamos ter quedas, vamos ter dificuldades, e isso é a maior certeza que a gente tem aqui da nossa reencarnação, né? Mas... Assim como também foi quando Pedro começou a caminhar nas águas na direção de Jesus, né? E que ele afundou, e aí o que ele fez? Ele estendeu a mão para cima. E aí Jesus de cima estendeu a mão para baixo e pegou ele. Eu tenho até essa imagem, não sei se é possível mostrar aqui, tá no celular. Ó, é a mão de Jesus pegando a de Pedro dentro da água. Então, assim, é um símbolo muito bonito de que quando a gente estiver afundando, se a gente tiver a humildade e a fé para levantar a mão, sempre vai ter alguém que vai nos puxar. Mas se a gente for orgulhoso demais, a gente nem a mão a gente estende. Então a gente afunda sozinho. Então é uma percepção e uma vontade que tem que ser nossa. Então, se a gente perceber, é igual esse quadro que está aqui no fundo, ó. Esse quadro que está aqui no fundo é essa cena, ó. Os discípulos estão lá no barco, ó. Pedro ali, a cabecinha dele aqui na água e Jesus em pé, segurando ele. Aqui, ó. Aqui é Pedro, aqui Jesus. Então é esse o momento, que é aceita ajuda. Estende a mão que Deus te ampara. Exatamente, André. E para que a gente possa, né, não ter, como você disse, né, não ter o orgulho, mas a gente precisa estar próximo de Jesus, porque ele nunca vai deixar a gente sabe disso. Só que às vezes a gente está tão afastado, que a gente não enxerga às vezes essa ajuda. Não vê que basta levantar a mão, que basta estender a mão para segurar a veste que ele está ali. Porque esse afastamento que a gente acaba alimentando, como o Emmanuel trouxe hoje, a gente às vezes alimenta esse afastamento, nos impede de enxergar, de perceber a presença dele e saber para onde socorrer, porque a gente está tão longe que a gente não percebe. Mas que a gente esteja sempre perto, ao alcance da nossa mão, como o André trouxe aí, realmente essa cena é linda, essa passagem bíblica é emocionante, é de derreter o coração. Então, saber que
na hora da queda, na hora do sufoco e do desespero, Jesus vai estar lá. Essa é uma certeza, é o que conforta nosso coração de cristão, né? É uma das maiores alegrias da nossa vida, né? Da minha vida, principalmente, é carregar esse título, mas saber o peso que eu tenho também de cumprir o meu papel e de fazer tudo que eu preciso como cristã para poder ter essa ajuda que é tão maravilhosa. Então, juntos na semana que vem. Vamos continuar refletindo, né? Hoje nós encerramos aqui a nossa reflexão, né? Encerramos a reflexão, mas que a reflexão não se encerre em nós, que a gente leve ela para a semana, que hoje seja um dia também de mudar as nossas atitudes, de pegar um livro que está esquecido e pôr do lado na nossa cabeceira, de pegar a Bíblia que está guardada na prateleira e pôr em cima da mesa, de lembrar das nossas orações diárias, ao deitar, ao dormir, acordar, preces diárias ao longo do dia, que seja realmente uma reflexão que desperte em nós essa necessidade que nós temos do Cristo e para que Ele nos ajude a gente possa sempre alimentar. Na semana que vem, vamos juntos continuar alimentando aqui a nossa fé. Emmanuel vai trazer a carta de Paulo aos Coríntios, né? Primeira carta, capítulo 1, versículo 12. O capítulo se chama Glória Cristã, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Aguardo vocês na semana que vem para vermos o que Emmanuel vai trazer de reflexão aqui para nós a respeito desse versículo aqui, né, desse trecho tão bonito e que já carrega aqui, tão pequeno, mas carrega uma mensagem tão poderosa. Desejo a vocês uma ótima semana. Essa foi a mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo sábado a todos e que assim seja.